Esse Né? mesmo, Tá. esse mesmo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Hoje a gente sabe que é sexta, é feriado, né? Eu também deixei meu pequeno lá em casa febril, mas eu estou aqui. Eu disse, eu vou, não adianta que nada vai atrapalhar, porque eu sei que algumas pessoas sempre estão aqui conosco, né? Hoje me coube falar um pouquinho a respeito da Páscoa na visão espírita. E como uma grata surpresa, a espiritualidade sempre me brinda com temas que me fazem muito bem, porque eu sempre insisto em dizer que a maior beneficiada de tudo isso que eu me propus a fazer e que eu estou caminhando sou eu mesma, né? Então, nós palestrantes sabemos que quando estamos aqui expondo qualquer coisa para vocês, em sala de aula, compartilhando, sempre quem é o primeiro beneficiado somos nós mesmos, porque sai da minha boca, já entra no meu ouvido, e aí eu, às vezes, falando aqui, eu penso de novo e realmente tudo serve para mim. Eu acho que para ficar bem gostoso, a gente vai começar a falar um pouquinho dessa Páscoa dentro da história, né? Para que a gente traga para até chegar no que é o Espiritismo. E a gente não pode deixar de falar de como tudo isso começou, que a gente sabe que a Páscoa ela é uma comemoração muito mais antiga de Jesus até, ela vem de antes de Moisés ali com o povo hebreu, né? Os hebreus eles comemoravam a Páscoa e era uma comemoração que eles tinham para comemorar ali a boa colheita, para comemorar a chegada da primavera. E aí eles tinham uma festa que eles usavam como duas palavras que vêm do hebraico, que é o passar, que significa passar por cima, e a outra palavra que é o pessá, ou pachá, que é grega, que é simplesmente a passagem, que significava exatamente esse período de transição ali, uma boa colheita, acabou aquele período. Então essa comemoração da Páscoa ela é mais antiga do que o que a gente pode conhecer. E aí a Páscoa hoje ela é uma festa religiosa, tanto dos judeus quanto dos católicos, e dos católicos eles ainda se dividem em romanos e ortodoxos, né? Mas que para vocês compreendam, os católicos, eu vou falar nos slides à frente, daí fica mais claro a diferença do romano e do ortodoxo. Então, falando um pouquinho da Páscoa para os judeus, ela é a libertação do povo hebraico, dos hebreus, né? Então, ela acontece com Moisés, como muitos de nós conhecemos a história de Moisés, ele libertou o povo, teve toda aquela saga que Moisés trouxe, tudo que ele passou, houveram aquelas 10 pragas do Egito, e ficou muito marcado por aquele momento que quem nunca ouviu falar da travessia do Mar Vermelho, né? Os escritos lá dizem que quando Moisés não tinha mais para onde ir e o povo egípcio já estava chegando para novamente prender os judeus, os hebreus, na verdade, né, que se tornaram judeus, Moisés não tinha mais o que fazer e a voz que ele ouvia disse para ele colocar o cajado na água, e quando ele põe o cajado na água, disse que o mar abriu. Por alguns estudos foram comprovados que realmente aquele fenômeno que a gente acredita que tem no filme, que tem no desenho, que aquele mar subiu e abriu, realmente não aconteceu. Cientificamente, existe um pedaço do Rio Jordão onde a água ela é menor e conforme o dia e a maré, ela baixa um pouquinho mais e é possível fazer a travessia por aquele pedaço sem ter todo aquele espetáculo do mar aberto. Confesso que eu já assisti aquele desenho que é o Príncipe do Egito, né, que conta a história de Moisés, e para mim a parte em que Moisés taca-lhe o cajado e aquele mar sobe e abre assim um túnel e eles vão passando no meio do mar, é lindo demais. Então assim, eu acho que fica na história, fica na concepção de todos nós, viemos todos do catolicismo, então eu entendo que todos nós passamos por isso. E o outro ponto que o povo judeu eles comemoram realmente a liberdade desse povo. Então são dois momentos que a Páscoa dos judeus comemora. Ela comemora a libertação da escravidão e ela comemora também essa parte da liberdade do povo, que teve como um ápice ali o recebimento do Decálogo, que são os 10 mandamentos que Moisés trouxe para a gente, né?
E aí, o que tem ali da Páscoa dos judeus? Ela é um evento que dura 7 dias, e aí ela tem como proibição alimentos e bebidas fermentados. Então, por toda essa história da libertação do povo, diz que no momento em que o povo estava tentando se libertar do Egito e chegando à Terra Prometida, eles não tinham tempo hábil de deixar a comida fermentar. Então, para manter, como se fosse mesmo algo que eles acreditam que faz jus ao povo, que conseguiu essa liberdade, durante a Páscoa deles não é permitido comer nada fermentado, nem bebidas e nem comidas. E aí eles têm o pão de asmos e a carne de cordeiro. Eu até coloquei um pratinho aqui e eu trouxe para que vocês entendam mais ou menos o que tem ali nesse pratinho dos judeus. Então, o pão de asmos, ele é muito parecido com aquele pão que a gente compra, se diz sírio, né? Mas que é só aquela casquinha bem fininha, que não tem aquela massa gostosinha assim. Então, eles usam esse pão, e esse pão ele representa os sacerdotes, os levitas, o povo de Israel. Eles usam zeroá, que é um osso do cordeiro da ovelha, que simboliza o cordeiro que eles oferecem em sacrifício. Aí tem o betsá, que é o ovo, e o ovo simboliza a perseguição dos judeus e como isso os fortaleceu. Então eles usam o ovo ali como simbolismo de renascimento, de vida, e eles colocam também o ovo. Maror, me perdoem, assim, eu não falo judaísmo, então nem sei se esse é o nome da língua, hebraico, não falo hebraico, então eu não sei se pronuncia assim o nome dos alimentos. Se alguém souber e eu estiver errada, me corrija. Mas é uma erva que lembra o sofrimento que eles passaram no Egito, e o charossé, que é um doce da cor marrom, que lembra os tijolos das grandes construções que eles faziam no Egito, quando eles eram os escravos ali, né, os hebreus. E daí para o catolicismo, o que seria essa Páscoa? Algumas diferencinhas ali que a gente tem. Para o catolicismo, a Páscoa ela é marcada pela ressurreição de Jesus. E aí, esse é um grande ápice ali da Páscoa católica, né? E ela tem uma pré-determinação que lá por volta de meados de 500 depois de Cristo, nas reuniões que eles fizeram, eles determinaram que a Páscoa católica não podia coincidir com a Páscoa judaica. Então, nesse momento, a Roma assume o calendário juliano, que é da época de Júlio César. Por isso que a gente tem ali atrás, a gente passou a Páscoa Católica Romana e a Páscoa Católica Ortodoxa, porque a ortodoxa, elas assumiram o calendário gregoriano, que está mais para o pessoal da Ásia ali, e esse pessoal às vezes coincide com a Páscoa dos judeus. E aí o que a gente tem? Na festividade da Páscoa Católica, ela dura a quaresma. Então, a Páscoa, a gente tem a toda 40 dias ali de jejum, de refazimento, de busca íntima, e ela termina essa quaresma com a Semana Santa, que começa lá na quinta-feira e vai até o domingo. E aí, nessa Semana Santa, a gente tem esse termo que é o Tríduo Pascual, onde traz a última ceia, o lava-pés, e traz também a crucificação, a ressurreição de Cristo, né? E aí, o que tem, vindo um pouquinho para os símbolos que a gente tem da Páscoa hoje, né? O que seria para a gente o famoso ovo de Páscoa, né? O ovo de Páscoa, como eu disse um pouquinho ali atrás no prato do judaísmo, eles tinham um ovo. E esse ovo, ele é bem antigo mesmo, ele é das culturas politeístas, que acreditavam em muitos deuses. O que eles tinham de ritual era, eles pegavam o ovo da galinha, e o próprio ovo da galinha eles pintavam à mão, cada um com uma arte diferente da outra, e eles faziam tipo um jogo de guardar os ovos e encontrar os ovos, e era feito com os ovos de galinha, né? Era a comemoração da fertilidade, do fim da primavera, então do sucesso da plantação. É bem antigo que tenha o uso desses ovos, né? Acontecia na Europa, acontecia na Ásia e tinha pintura desses ovos. E aí, por N motivos, que a gente sabe que nós vivemos em um mundo capitalista, um mundo que gira em torno de dinheiro, sempre procurando mais vendas, quem está mais à frente no mercado.
Então, não poderia ter sido diferente, eles acabaram trazendo essa ideia do ovo da galinha pintado para um ovo de chocolate, para comercializar, e aí virou como nós temos a Páscoa hoje em dia, né? E aí o outro símbolo que a gente tem da Páscoa, que é o coelho, que também sempre é baseado nessa coisa da primavera, da fertilidade. Eles cultuavam uma deusa que era Gefjun, que ela era uma lebre. E daí, por trazer essa lebre, essa deusa que era responsável pela fertilidade, pela produtividade, junto com aqueles ovos da galinha, acabou se transformando em coelho da Páscoa, que traz os ovos brilhantes, coloridos, e transformou-se na Páscoa que a gente tem hoje em dia, né? E daí, dentro do Espiritismo, a Páscoa no Espiritismo. O Espiritismo não tem Páscoa, né? O Espiritismo ele não tem nenhuma data comemorativa. Essas datas simbólicas que o catolicismo traz, o Espiritismo não traz. O Espiritismo traz, assim, conhecimento, o Espiritismo traz entendimento, ele significa todas as passagens que nós temos durante o Evangelho, mas ele não tem os rituais que a gente tinha no catolicismo. Então, a gente não tem a Páscoa dentro do Espiritismo. E aí, o que o Espiritismo diz a respeito da Páscoa? A Páscoa é um momento, com certeza, de muita importância. Desde os primórdios ali com o povo hebreu se libertando, se tornando povo judeu, com a vinda do decálogo de Moisés. Então, tudo isso são razões que o Espiritismo tem para afirmar tudo isso como sendo um passo muito importante na evolução do homem, né? Na evolução do ser humano. Então, isso, o Espiritismo, sim, ele traz nos seus ensinamentos. A gente estava até conversando em casa, dentro da evangelização, às vezes até traz toda a encenação disso, mas para evangelizar as crianças, para que elas compreendam de uma forma melhor como tudo isso acontece. Então, a gente tem, como eu estava falando, do decálogo também. Então são aqueles pontos importantes que o Espiritismo, por ser a doutrina que trazendo razão, trazendo conhecimento, trazendo esclarecimento, ela não poderia fechar os olhos para fatos tão importantes da história, né? Da história da evolução do homem. E aí a gente tem, dentro do Espiritismo, uma grande vitória, porque assim, a ressurreição de Cristo foi um momento em que todos começaram a ter o conhecimento da vida futura. Então, começou a haver um entendimento, mesmo que naquele momento, pela ressurreição, mas que a vida continuava depois da morte. Então, aquela ideia de eu vou fazer o que eu quiser aqui porque eu morri e acabou, ela finda ali, né? Então, daí as pessoas começam a pensar mais nas atitudes, começam a pensar mais nas ações, começam a pensar mais no próximo. E toda a história de Cristo, como nós conhecemos, ela traz ensinamentos que são muito ricos, muito preciosos, né? Que mostram para a gente o que a gente tem que fazer. Então, diferentemente do que a gente acredita, que Jesus veio tirar o pecado do mundo, não existe nenhuma pessoa que vai vir ao mundo e tirar o pecado de cada um de nós, porque só diz respeito a cada um de nós, as nossas plantações e as nossas colheitas. Então ele veio nos dar o caminho, ele veio nos dar os ensinamentos, ele veio trazer as lições de como devemos agir, de como deve ser a nossa moral, de como devemos pensar a respeito do nosso irmão, e a partir de tudo isso começar essa transformação em nós mesmos, né? E aí ele tem os discípulos, que mesmo ali até o último momento da crucificação, ainda algum deles, como ele mesmo previu, né? Pedro ia negá-lo, todas as coisas que ele previu, mas que depois da ressurreição dele, que foi no domingo, eles começaram a compreender tudo aquilo que Jesus tinha vindo dizer. E eles começaram realmente a se modificar, a transformar-se, como a gente diz no Espiritismo, né, a reforma íntima. Eles começaram a fazer essa reforma íntima em busca de ser uma pessoa melhor, em busca de buscar
em busca de estar ao lado do mestre quando chegasse o momento de estar lá no plano espiritual, na vida espiritual. Então eles foram os primeiros que realmente entenderam essa mensagem, e não é à toa que trouxeram para a gente todos os escritos aí do Novo Testamento, cada um deles trazendo um pouquinho a respeito de alguma coisa, de tudo que eles viveram com Jesus, botando todos aqueles ensinamentos para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse refletir. E aí eles foram os primeiros que se transformaram, né? E daí, o Espiritismo não participa de nenhum tipo de encenação de Semana Santa, né? No catolicismo a gente tem aquele ritual que toda Semana Santa a gente sabe que vai ter a Via Crucis, vai ter o lava-pés, vai ter, às vezes, até a encenação mesmo de crucificação. O Espiritismo não faz isso, o Espiritismo não participa de nenhuma comemoração simbólica. Então a gente até diz que se você estiver em algum centro que faz essas comemorações, é porque ainda está tudo muito misturado, né? A gente vem do catolicismo, vem para o espiritismo e ainda às vezes não sabe diferenciar exatamente o que faz parte de um, o que faz parte de outro, enquanto os grupos que a gente está, da casa que a gente frequenta, que não colocam lá dia de São João, dia de São Pedro, e a gente sabe que no espiritismo não há todos esses santos que o catolicismo cultua, que o catolicismo prega, né? São sim espíritos, a gente vê dentro da doutrina, aqueles espíritos que tiveram uma evolução maior, aqueles espíritos que já tiveram sua missão, né? E que eles chegaram aqui, eles cumpriram, e são espíritos que estão hoje num momento evolutivo um pouco diferente do nosso, que já tem a possibilidade de estar aqui como missionários, algumas diferenças, mas não temos todos esses nomes que o catolicismo dá, não temos cultuação a nenhuma estátua, nada, porque vocês podem ver tanto aqui como em muitas casas que eu já frequentei, a gente não vê nada, né, assim nas paredes. Normalmente se vê algo de Jesus, ou se vê algo de Allan Kardec, que é o responsável por trazer a nossa doutrina, né, quem foi que escreveu os nossos livros básicos, as obras básicas do Espiritismo, mas a gente não tem culto a nada, como se encontra nas igrejas, no catolicismo e em outras igrejas também. E daí a gente tem a ressurreição de Jesus como um dogma de fé. E o Espiritismo, ele quebra todos esses dogmas, porque ele traz todos os conceitos, ele traz as explicações que a gente outrora não tinha, às vezes porque não tínhamos a capacidade de compreender, de escutar, e hoje nós temos. Então, hoje o Espiritismo consegue clarear muito a nossa visão com relação aos ensinamentos que vieram de Moisés. Jesus veio e já clareou um pouco, e depois veio Kardec e trouxe mais clareza a todos esses ensinamentos para completar aí, né, as 3 revelações que a gente diz. E aí no Espiritismo a gente entende o quê, né? Não precisa ter um dia específico para a gente comemorar o que Jesus ensinou, o que Jesus trouxe. Na verdade, essa reforma íntima que a gente ouve tanto falar, ela é diária, porque é uma luta diária. Mudar hábitos não acontece num salto, não acontece num pensar, né, como se diz, numa passagem. Mudar hábitos acontece gradativamente. Mudar hábitos é todos os dias, quando eu levanto e aí eu vou lá e escovo os meus dentes. Então hoje é difícil para mim ir lá escovar os meus dentes, mas se eu fizer isso todos os dias, daqui 1 ano ou 2, ou uma vida ou 2, eu vou estar escovando os meus dentes e está tudo certo. Então a ideia dessa reforma íntima, ela não vai acontecer em uma encarnação nossa, né? Ela vai acontecer no tempo em que a gente precisar que ela aconteça, no tempo em que a gente escolher que ela aconteça, porque Deus nos permite ter o nosso tempo, Ele nos dá essa liberdade de ir na velocidade em que quisermos ir. E daí algumas perguntas que eu coloquei assim, mais para que vocês possam começar a refletir a respeito de tudo isso, né? Então assim, o que deve ser maior? O sofrimento ou os ensinamentos de Jesus? Então, dentre tudo isso que a gente vê aí na Semana Espírita, na crucificação, na Semana Santa, no Calvário, vocês acreditam que o mais importante de tudo isso para a gente é sempre lembrar de Jesus com aquela coroa de espinhos em sangue, assim?
ou é a gente lembrar de tudo que Jesus veio nos ensinar, né? Lembrar de todas as coisas que Jesus trouxe, sempre manso, sempre sereno, sempre amoroso, nunca disse não a ninguém. Muitas das vezes, quando os discípulos tentavam proibir alguém de chegar próximo dele, era ele quem pedia para que deixasse passar, como o episódio das criancinhas, né? O que vocês acham? O que é mais melhor lembrar? Vocês acham que é melhor em todas as Semanas Santas a gente ficar lá na frente da TV assistindo a Paixão de Cristo? Ou vocês acham que é melhor que durante a Semana Santa a gente estude um bom livro, a gente tenha pensamentos edificantes, a gente venha aqui na casa ouvir uma palestra, conversar? O que vocês acham? Dois, né? Tanto do filme quanto da palestra. Também se vocês fazem os dois. Os dois. Ele acha que são as duas coisas, tanto o sofrimento quanto o ensinamento, né? No sentido de que no sofrimento a gente também aprende. É isso, né? Então eu acho que eu prefiro ficar só com os ensinamentos, tá? Assim, eu estava até comentando com ele que por muito tempo, toda sexta eu assistia esse filme, às vezes 2, 3 vezes, porque passa na Rede Globo, passa no SBT, e você vai assistindo, né? E daqui a pouco você está lá em prantos, em sofrimento, porque o filme realmente traz tudo aquilo à tona, né? E aí, se você pensar na essência da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, eu estava me lembrando agora lá embaixo, na preparação com as meninas, eu me lembro talvez de 1 ou 2 versões desse filme da Paixão de Cristo, que mostra um momento depois da ressurreição, que é o momento em que ele... É muito rápido, aparece ele chegando com os apóstolos e falando que ele voltou e que estava tudo bem, e acaba o filme. Mas normalmente o filme ele dá uma ênfase muito grande para todo o Calvário de Cristo, né? Aquela parte de trazer a cruz, subir andar até o morro carregando aquela cruz pesada e só ele poderia. A gente pegar aquele A Paixão de Cristo, que foi o de Mel Gibson, que ele fez, gente, aquele filme é muito triste de assistir, assim. E a gente falando sobre isso, eu falei para ele, hoje eu já não tenho mais essa necessidade de assistir isso, porque para mim hoje eu enxergo Jesus como um ser como nós, né? Então, se você parar para pensar, naquela época, qual era a forma que existia de punição para as pessoas que faziam algum tipo de crime, ou para as pessoas que eram consideradas falsárias? A punição daquela época era a crucificação. Então ele seguiu o curso normal do que tinha para aquela época, né? Então, se nós pensarmos em Jesus vivendo hoje e ele fosse condenado, provavelmente ele estaria preso, né? Não haveria todo aquele calvário que ele passou, porque hoje nós já não precisamos mais de tudo aquilo. Mas na época em que ele viveu, era o que todos passavam. E assim, depois vieram muitos estudos, tem alguns até que afirmam que no momento da crucificação, Jesus já não se encontrava mais lá para não passar realmente por todo aquele sofrimento físico, né? São estudos e isso é muito importante, eu acho, a gente pensar sobre isso. Então, assim, pensando em tudo isso, é claro, eu trouxe a minha opinião aqui, mas para mim é muito mais importante que a gente fique com os ensinamentos, que eu acho que é o que vai nos libertar, é o que vai nos dar o norte, é o que realmente vai tirar os nossos pecados, né? E não Jesus, mas tudo que ele nos ensinou, a vida dele, tudo que ele fez. E daí uma outra pergunta que eu trouxe. Como que você quer ser lembrado depois do seu desencarne, né? Daí você fica pensando, você quer ser lembrado que, puxa, mas aquela pessoa lá desencarnou, mas sofreu a vida inteira. O marido era ruim, os filhos eram ruins. Ou você quer ser lembrado, né? Poxa, aquela pessoa lá desencarnou, mas fazia tanta coisa boa, ajudava tanta gente. Lembra que ela abria a porta para todo mundo que vinha pedir uma comidinha para ela ali na rua, ela dava alguma coisinha para aquele... Então, assim, a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque meio que inconsciente, a gente acaba se condicionando a ir somente pelo negativo, né? A gente acaba se condicionando a querer ser a vítima, a gente acaba se condicionando a passar a nossa responsabilidade para o outro, ao invés de assumi-la e tentar melhorar e tentar ressignificar. Então, isso eu acho que é muito importante também a gente pensar sobre isso, né?
Eu sou uma das pessoas que eu prefiro ser lembrada quando eu não estiver mais aqui por tudo que eu construí. E, na verdade, você não precisa mais não estar aqui para isso. Quando você começa a tua construção, a tua reforma, primeiro, os que estão à tua volta, mais próximos, já vão perceber. E eles já vão começar a ver, nossa, mas eu ouço às vezes da minha sobrinha, que tem 18 anos, eu ouço ela falar, nossa, você está tão mais calma, né? Você mudou tanto no sentido de ser nervosa, de ser... E eu também ouço às vezes, ó, falta melhorar um pouco aí na sua ansiedade, você ainda é muito ansiosa. Mas assim, é uma busca diária, como eu disse, essa reforma íntima é uma busca diária, né? Não existe nenhum salto que leve a gente para lá. E daí eu trouxe aquela pergunta que bateu assim, e houve uma pequena discussão até na hora do almoço hoje, né? Por que que não pode comer carne, gente? Não pode comer carne, mas a gente pode comer peixe. E aí eu vou perguntar para vocês, peixe não é carne? E aí, qual é a lógica de tudo isso? Eu fui buscar, porque, né, quem pergunta quer saber, eu fui buscar. E eu soube que isso aconteceu porque, na época que tudo isso aconteceu, Roma e a igreja, ela era a grande detentora daqueles navios pesqueiros que tinha lá, na época. E aí eles fizeram uma grande pesca, eles tinham muitos peixes, e naquela época não tinha geladeira, não tinha gelo, não tinha nada para conservar os peixes. E aí eles falaram, se ninguém comer esses peixes, nós vamos perder tudo isso que a gente pescou. E agora, o que a gente vai fazer? Aí confabularam lá dentro do catolicismo, lá dentro da igreja, falaram assim, vamos proibir o povo de comer carne na quaresma. Só pode comer peixe. Tem que jejuar e comer peixe. E aí essa foi o real motivo de se poder comer peixe e não poder comer carne. Porque o peixe é carne também, todos nós sabemos. É um animalzinho que, de repente, o sofrimento dele a gente não vê tanto quanto um sofrimento de um animal, de um boi, de uma vaca, mas tem o sofrimento do mesmo jeito. É nosso irmão também, né? Como a gente tem muito trazido essa parte dos animais, né? Então, gente, é isso. A gente faz as coisas assim, né? Eu fazia e eu nunca perguntei para minha mãe por quê. Minha mãe falava, não pode comer ovo, não pode... A gente falando lá embaixo, não pode varrer a casa... Tem a mãe que falava, não pode pintar unha, que quem fizer todas essas coisas aí tá pactuando com o outro lado, né? E eu acho que muita gente daqui também pode ter passado por isso também, que as nossas mães... E a gente fazia, e tá tudo certo, né? Aí a gente vai criando uma consciência, a gente vai tendo conhecimento, a gente pergunta, a gente quer entender tudo isso, e realmente não faz sentido nenhum. Sempre tem algo por trás de tudo isso. Então, o saber, o compreender, o conhecer é importante para a gente poder saber o que a gente está fazendo, né? E fazer realmente consciente. E daí, dentre todos os ensinamentos, qual é a razão que no domingo a gente enche a nossa mesa de animais mortos para comemorar a vida eterna, gente? Digam para mim que isso aí eu não encontrei. A gente passa 40 dias jejuando, 40 dias com pensamento bom, 40 dias não brigando com ninguém. Aí chega no domingo de Páscoa, Senhor. Vai todo mundo lá na casa da mãe, aí é aquela mesa gigante, aí ainda tem aquelas famílias que põe aquele porco, né, o leitão inteiro com aquela maçãzinha lá na boca, e todo mundo come até se acabar, não é assim? Aí tem uns que termina de comer, fica um pouquinho no sofá, tira um cochilo, volta para a mesa para a segunda parte da comida. E aí, gente, o que isso significa? Isso eu realmente não encontrei. Na minha cabeça, no meu conhecimento, não faz sentido nenhum, né? Porque se a gente tem todo um conhecimento, toda uma história, todo um jejum, o que adianta depois de 40... Gente, passar 40 dias sem comer carne vermelha e depois se acabar na carne vermelha, compensa os 40 dias mais uns 10 anos da vida da gente, né? Então a gente precisa começar a se questionar, precisa começar a entender tudo isso e ver o que a gente quer pra gente, né? O que faz sentido no eu hoje, o que faz sentido para a Patrícia hoje? Faz sentido comer carne? Não faz? Por que é proibido, né? Se eu como carne todo o resto do ano, por que por 40 dias eu não posso comer? Não faz muito sentido lógico, né?
Então começar a entender quem somos. Ah, não, eu quero sim, eu quero deixar de comer carne, eu quero virar vegetariana, virar vegana. Há um outro patamar, né? Daí a gente vai numa outra análise. Mas enquanto carnívoro, a gente come carne mesmo, então não faz muito sentido isso. E daí o que permanece então, assim, para fechar aqui, gente? Eu acho que o que permanece mais importante, o amor e a entrega de Jesus. Porque todos nós sabemos que dado o momento em que parece que não tinha mais solução, onde Deus já nem queria mais, nem sabia mais se continuava com tudo aquilo ou não, Jesus ergue a mão e diz, não, Pai, eu vou lá porque eles têm saída. Eles têm solução, eles merecem mais uma chance, não vamos desistir deles, né? E aí Jesus se preparou ali por um tempão. Eu ouvi uma palestra outro dia, eu não sei se é fato, tá bom, gente? Mas eu ouvi uma palestra outro dia que eles estavam dizendo, eu acho que na verdade foi no livro Boa Nova, foi no livro Boa Nova que Humberto de Campos traz em algum momento, que Jesus, ele se preparava para o encarne antes de que Deus tivesse compondo o sistema solar. E aí vocês pensam como é a seriedade de tudo isso, né? Então, já prevendo todas as coisas que aconteceriam, no momento em que Deus começava a construção do sistema solar, que é o nosso sistema, dentre tantos outros sistemas que existem, Jesus já se preparava e planejava como seria esse momento que ele estaria com a gente, o reencarne, porque se fosse necessário, e realmente foi, ele já ia ter uma ideia mais ou menos. Então, assim, esse amor e essa entrega de Jesus, ela é incrível. Temos agora aqui no Espiritismo, temos pessoas que trouxeram para a gente que a primeira atitude de Jesus no desencarne, depois do Calvário, antes mesmo de voltar ao Pai, a primeira coisa que Jesus fez foi ir atrás de Judas. Porque ele não conseguia se desvincular do sofrimento que Judas passava por conta de ter sido traidor, por conta de... A gente sabe hoje, dentre todos os livros, que a real intenção de Judas nunca foi aquela, né? Que Judas realmente esperava que Jesus fosse libertar o povo na espada. Então ele entendeu que se ele fosse lá e dissesse quem era Jesus, naquele momento Jesus ia virar um grande herói ali, estalar os dedos e matar todos os romanos e libertar o povo. Ele não tinha entendido esse propósito, né? E Jesus foi ter com ele, foi um momento até que, ainda assim, Judas ainda não conseguiu se libertar daquela culpa. Eu sei que foram muitos anos depois que a própria Maria foi conseguir resgatá-lo da onde ele estava lá. Então, a grandeza do ser, né? O ser passou por tudo aquilo e no momento do desencarne ele vai atrás de Judas, porque ele queria trazer Judas para cima, ele queria trazer Judas. Não foi assim, ninguém te culpa, você mesmo que se culpa, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes lições que permanece para a gente da Páscoa. Acho que toda a vida dele, todos os ensinamentos que ele trouxe, sempre manso, como eu disse, sempre amoroso, sempre fraterno, né? Nunca deixou de atender ninguém, nunca deixou de estar com ninguém, de prestar todos os auxílios que ele se propôs, que ele não se propôs. Há uma passagem em que Pedro está com Jesus e Jesus chora, e Pedro diz para ele, né? Jesus, por que choras, né? Nós curamos tantos paralíticos, nós curamos tantas pessoas com problemas hoje, por que você está chorando? É de alegria? E Jesus diz para ele, não, Pedro, eu estou chorando porque de todos os que nós curamos hoje, somente um realmente entendeu qual é essa cura. Somente um conseguiu perceber que tudo isso que a gente está fazendo aqui depende da conduta de cada um deles, né? Olha aqui, ainda mostrou para Pedro, olha aqui o que aconteceu, esse aqui que a gente curou voltou lá para o bar, tá lá na jogatina, tá com as bebidas, esse outro voltou lá para o bordel, continua com as mulheres, nos vícios, fumando e bebendo. Só teve um de todos esses que a gente curou que realmente entendeu a nossa cura, né? Então ele sofreu muito, sim, durante a vida dele aqui, porque ele queria poder levar todo mundo junto, mas a gente é teimoso e olha, 2000 anos depois, a gente ainda erra nas mesmas coisas. A gente ainda pensa sobre vamos fazer diferente ou não vamos salvar nosso planeta ou não vamos, né?
a gente ainda pensa sobre coisas que já deveriam estar assim no nosso dia a dia, como escovar os dentes. E aí, um outro ponto que para mim ficou marcado, muito importante: Jesus não salva ninguém, quem salva somos nós. O que você quer para você, o que você quer fazer da sua vida, quais são as suas escolhas, só dizem respeito a você mesmo. Cada vez mais está aberto para a gente conhecer, para a gente aprender, para a gente estudar, mas o caminho que você vai escolher só depende de você mesmo, de mais ninguém. Jesus diz: demore 1 ano ou 1000 anos, eu vou estar de braços abertos esperando cada um de vocês, mas a escolha é de vocês. O famoso livre-arbítrio é nosso, né? E outra coisa que ficou muito claro, a eternidade está para a gente. Então, vamos com calma, vamos pensar sobre todas as coisas, vamos tentar nos conhecer, vamos tentar entender o que queremos para nosso futuro, o que queremos para o nosso ser, se queremos melhorar, se queremos continuar onde estamos, mas vamos fazer as coisas de forma consciente, de forma sabedora. Chega de não comer carne porque um padre diz que não posso comer carne, assim, pergunte pelo menos. O máximo que vai acontecer quando você perguntar por que eu não posso comer carne é ouvir assim: não pode, pronto. E tudo bem, você vai procurar essa informação em outro lugar. Hoje a gente tem a internet permite a gente pesquisar coisas pelo mundo todo. Então, assim, não se condicionem a regras que coloquem cabrestos na gente e digam: é por aqui que você tem que ir, só pode por aqui. A vida tá para a gente viver, a vida tá cheia de escolhas, cheia de caminho para que a gente possa fazer sempre o melhor, para que a gente possa dormir hoje analisando como fomos hoje e quando acordar amanhã melhorar um pouquinho que for, mas melhorar, fazer diferente do que o que a gente fez ontem. Entendo que é isso. Eu espero que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Mais importante do que os ovos de Páscoa para as crianças, para os netos, não é que não tem que dar, dá, hein, gente, porque chocolate é bom, chocolate libera uns hormônios bons que deixa a gente feliz, não é assim? Deem chocolate, mas não se esqueçam de trazer quem foi Jesus, qual a sua história, o que ele nos ensinou, né? Temos aqui na casa a evangelização todos os sábados de manhã para quem tem filhos, para quem tem netos. Tragam, porque assim, são sementes que a gente vai plantando que só vão dar bons frutos no nosso futuro e no futuro deles também, né? É isso. Muito obrigado, pessoal. Vamos esperar um pouquinho em silêncio, daqui a pouco começa a chamar para o passe, tá bom?